E por último, um momento de preces, onde se conclui com uma oração do cardeal Carlo Maria Martini, que é uma pessoa extraordinária, um cardeal italiano, e depois seguido por mais um canto, e por final, então, uma oração conclusiva em silêncio, onde nos despediremos também em silêncio de Jesus. Então é uma novidade porque nós queremos permanecer e conhecer Jesus Cristo a partir da experiência bíblica e também da experiência dos primeiros escritos cristãos. Olha, só pela descrição do Padre Valdecir, a gente já percebe como será rico esse momento de meditação, que todos nós somos convidados a fazê-lo nesse espírito de vigilância na Sexta-feira Santa. Então é claro que falar da sexta-feira será a sequência do que teremos a seguir, e por isso que a gente convida vocês a ficarem conosco. Voltando aqui nessa catequese que estamos fazendo hoje com o Padre Valdecir, sobre o Tríduo Pascal, sobre a Semana Santa, que todos os anos nós sabemos que ela acontece. Muitos fazem disso um feriadão prolongado para poder viajar com a família, mas que nós temos que valorizar essa semana, especialmente pelas celebrações e pelo significado que ela tem. Ele já nos explicou muito bem sobre a Quinta-feira Santa, e agora nós vamos entrar então na Sexta-feira Santa, que é um dia assim que parece que ele já amanhece diferente na vida da gente. O clima parece que é diferente, a mística desse dia, e dentre a Sexta-feira Santa e a Quarta-feira de Cinza, os únicos dias onde a Igreja pede de nós que façamos jejum e façamos abstinência de carne. Hoje a gente nem escuta quase muito falar isso, parece que caiu em desuso, Padre Valdecir, mas as leis não mudaram, né? Não, são algumas orientações da Igreja e também tem um sentido. Às vezes falamos, mas fazer jejum na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, por que fazer jejum? E daí podemos até, algumas pessoas às vezes nos encontram e falam, mas padre, tantas pessoas morrem de fome e nós estamos fazendo jejum quando hoje tantas pessoas não têm a possibilidade, elas já fazem o jejum o ano todo e tal. O jejum, ele não é uma prática tanto para o sofrimento. O jejum não é uma prática em que nós devemos ficar tristes quando fazemos. O jejum é um momento, é uma ação que temos, primeiramente, para podermos dizer que temos o controle sobre nós. Poder afirmar que somos capazes, principalmente para nós que temos uma cultura de comer carne praticamente todos os dias do ano, algumas pessoas têm esse costume. Eu posso dizer que eu venho de uma família e meu pai é açougueiro, né? Então, é costume mesmo, né, de ter muita carne em casa. Então, poder dizer que somos capazes de controlar os nossos impulsos quer dizer que também que somos capazes de aderir a projetos maiores do que simplesmente viver uma vida de qualquer maneira. E depois, o jejum também nos remete a esta dimensão de controlar os impulsos, mas de poder dizer que somos adeptos de algo que é muito maior. Se a carne é um bem, algo que nos faz bem, né, que traz um prazer na nossa vida, viver para Deus é um bem e um prazer muito maior na nossa vida. E que podemos, então, também nos unirmos àquelas pessoas que passam por necessidades e, a partir desta união com as necessidades de tantas pessoas que tantas vezes não têm o que comer, nós nos aproximamos delas e com elas do Cristo sofredor, do Senhor crucificado, Jesus abandonado na cruz, ou seja, nos assemelhamos e nos aproximamos de Jesus Cristo. Portanto, fazer o jejum é um controle dos nossos impulsos, mas também é uma aproximação de todas essas pessoas que passam por essas necessidades. Então, o jejum não é algo que cai no descrédito, cai de moda, saiu das orientações da Igreja. Muitas pessoas fazem a abstinência de tantas coisas durante a Quaresma. No entanto, Quarta-feira de Cinzas e Sexta-feira Santa, nós então somos convidados a fazer esse jejum também da carne.
Bom, então o significado aí do jejum nós já pudemos compreender bem. E voltando então na parte litúrgica da Sexta-feira Santa, já comentávamos anteriormente a questão da vigília, como tão bem o Padre Valdecir nos explicou, inclusive em primeira mão essa novidade de como virá esse folheto, oferecendo de fato essa ocasião de estarmos ali com Jesus, a exemplo dos discípulos que ele convidou e os levou com ele naquela noite. Agora, dentro das celebrações, né, Padre Valdecir, sabemos que é o único dia do ano em que não se celebra a missa, né? Isso, a celebração eucarística, ou seja, o momento do sacrifício da missa, ele não existe. Porque nós compreendemos que Jesus, naquele dia, na sua paixão, ele vive a sua Páscoa da morte. Aquela segunda passagem que nós explicávamos no primeiro bloco, que se vocês se recordam, então, aquela segunda passagem, nós tivemos a primeira, que é a passagem da Páscoa da paixão, agora nós passamos a Páscoa da morte. Para isso, então, a igreja, e eu fico feliz, Cidinha, porque você pôde colocar algo que eu trazia no meu coração desde a infância. Eu sempre achei que a Sexta-feira Santa é um dia diferente. Nunca havia partilhado com alguém, mas na tua fala, quando coloca, nos propõe também que a Sexta-feira Santa para você é um dia diferente, eu fico feliz. Parece que nós amanhecemos de uma maneira diferente. Parece que o céu, ele amanhece de uma maneira diferente, porque nós estamos ali envolvidos pelo mistério da morte de Cristo. É Deus que morre. É Deus que agora pende da cruz, e aquele Deus escondido dos judeus, que ficava atrás daquele véu, daquela cortina no templo, quando o véu se rasga no templo, a partir daquela leitura que nós fazemos na Sexta-feira Santa à tarde, podemos dizer que o Deus escondido dos judeus, para nós cristãos, é o Deus que se apresenta plenamente no alto da cruz. Pobre, sofredor, abandonado, nu. E a partir daquela experiência do Cristo, que sofre e morre, a igreja convida também a cada cristão viver esta realidade da paixão e da morte de Jesus Cristo nesta Sexta-feira Santa. Portanto, a Sexta-feira Santa, ela não tem a celebração eucarística, ela tem uma celebração da palavra com a distribuição da Eucaristia, mas aqueles que já participaram da Sexta-feira Santa recordam que a Eucaristia a ser distribuída na Sexta-feira Santa é a reserva eucarística que nós transladamos para a capela do Santíssimo, que foi feita de quinta para Sexta-feira Santa. Lembra que nós encerramos o bloco falando sobre a transladação? Aquela reserva eucarística agora é distribuída na celebração das 3 horas na Sexta-feira Santa. A celebração das 3 horas, ela pode ser atrasada até às 5, ou 17, 18 horas, por razões pastorais. É isso que a liturgia nos orienta, mas não depois das 18 horas. Então, se acaso houver uma razão pastoral, porque em alguns países a Sexta-feira Santa não é feriado, como na Itália, por exemplo, Sexta-feira Santa não é feriado. No Brasil é feriado, portanto nós podemos e temos a disponibilidade de fazer então às 15 horas na Sexta-feira Santa, que é justamente o horário em que fazemos a memória do Cristo que morre no alto da cruz. E existem muitos lugares que aí tem a tradição também da procissão do Senhor Morto. Isso é litúrgico ou é só tradição, padre? Isso é aquilo que nós chamamos de paraliturgia. Paraliturgia quer dizer aquilo que acompanha a liturgia, ou aquilo que está a serviço da liturgia, que nos insere no mistério a ser celebrado na liturgia. O ato litúrgico da Sexta-feira Santa é a cerimônia das 3 horas com aquele momento do beijo da cruz. Aquilo que fazemos à noite é um momento litúrgico, é um momento paralitúrgico, ou seja, nos ajuda a compreender, nos insere no mistério, é um auxílio para aquilo que celebramos. Mas o ato litúrgico é o das 3 horas na Sexta-feira Santa. Para isso, então, seria importante compreender um pouco esse momento da Sexta-feira Santa, que é dividido em 3 partes. O primeiro momento é o momento da liturgia da palavra, que segue normalmente com 3 leituras, sendo elas a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho, que é a leitura da paixão, um pouco mais longo. Depois também nós temos o Salmo, que se insere como uma leitura. Então poderíamos dizer que são 4 leituras.
ela é depois desenvolvida a partir de uma pequena reflexão na homilia, ou uma meditação que temos, e a partir disso somos convidados a fazer então a oração universal, que algumas comunidades é conhecido como aquela oração do ajoelha e levanta, porque o padre fala ajoelhemo-nos, levantemo-nos, ou o diácono propõe. Que pode ser feito também neste ritmo de ajoelha e levanta, no entanto, também pode ser feito todos ajoelhados ou todos em pé, porque talvez muitas das nossas comunidades têm pessoas idosas, crianças, então podemos fazer com esta orientação. Ali rezamos pela igreja e por todas as pessoas que estão inseridas na igreja ou pessoas que conhecem Jesus Cristo ou que passaram pela vida em Jesus Cristo, como os judeus, como aqueles que não acreditam em Deus, mas que nós rezamos também por eles. Logo em seguida, nós temos um rito muito especial. Talvez seja um dos ritos mais belos. Eu acredito que eu viva de uma maneira muito intensa aquele momento da apresentação da cruz e do beijo da cruz. Porque é o momento em que nós cantamos: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós exaltamos ao Cristo que naquele momento se entrega a cada um de nós e que o instrumento da salvação foi a cruz. Portanto, damos um destaque para a cruz naquele momento. Não é a cruz que nos salva, mas é a cruz que nos traz a salvação, porque dela pende o corpo de Cristo. É como uma balança que pende o bem mais precioso que nós podemos ter na vida cristã, que é o corpo de Cristo. Por último, nesta apresentação e depois do beijo da cruz, nós temos o momento do rito eucarístico, ou do rito da comunhão, se podemos dizer numa linguagem mais adequada, que é a distribuição da Eucaristia, para nos lembrar que a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho, o corpo e o sangue, mas naquele dia ele é apenas distribuído no corpo de Cristo, nos remete à lembrança de que o mesmo Cristo que sofre, morre, é aquele que ressuscitará. Então a Eucaristia é o resumo do mistério pascal de Cristo, que se concentra na paixão, na morte e na ressurreição. Nós iniciamos esta celebração sem o sinal da cruz e concluímos também sem o sinal da cruz, apenas com uma oração sobre a comunidade, porque a bênção será dada somente no Sábado Santo. E a partir disso, então, nós temos novamente a igreja que se esvaziará, ficará sem toalha no altar, porque a toalha do altar só será colocada no rito da comunhão, os santos ainda continuam todos cobertos, e a igreja nesse momento se transforma num grande silêncio. Ela vive um grande silêncio, vivendo a morte de Cristo. Vocês já tinham atentado para toda essa riqueza de detalhes? Quando eu comecei aqui dizendo que era um dia diferente na nossa vida, e é o único dia do ano onde as coisas acontecem dessa maneira, em menção, em homenagem, em memória à morte de Jesus Cristo, que sabemos que foi sim por amor a todos nós. Olha, conversar com o Padre Valdecir, o tempo passa assim rapidinho. Então agora nós ainda temos que falar acerca das celebrações do Sábado Santo, o significado da Páscoa para todos nós, mas isso nós faremos a seguir. Na tua cruz, Senhor, vislumbrei o reino da justiça e da paz prometidas. Na tua cruz, Senhor, entendi o meio de gerar amor com sabor de vida. Na tua cruz, Senhor, celebrei a Páscoa, derramei o vinho, embebi o pão, encarei a dor, vi que tudo passa por este caminho de maturação. Na tua cruz, Senhor, eu brindei a vida quando entendi qual terna oblação, descabido gesto de incontido ardor, inevitável preço, desmedido amor. Na tua cruz, Senhor, aprendi a colocar o devido peso, não antes ou depois, nem em vez de, mas na tua cruz, Senhor.